No mês de setembro, acontece na Unesp de Bauru o segundo Encontro Paulista de Psicologia Escolar. O evento é organizado pela ABRAPE, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educação, e tem como tema Psicologia Escolar e Políticas Públicas. João Moretti entrevista a presidente da comissão organizadora, Flávia Asbar, que explica a importância do evento para os profissionais das áreas de psicologia e educação. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no ar. Como vocês puderam ver, o assunto de hoje é o segundo Encontro Paulista da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, evento que acontece aqui no campus de Bauru da Unesp neste mês de setembro. Para falar sobre esse assunto, está ao nosso lado a professora e pesquisadora Flávia Asbar, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Professora, obrigado por tê-la aqui no Ciência Sem Limites, o prazer é nosso. Eu que agradeço o convite, João, muito obrigada. Para falar sobre esse evento, antes da gente entrar nesse evento que acontece em nível nacional a cada 2 anos e com encontros regionais, nós queremos saber um pouco mais sobre a sua trajetória acadêmica. Então, João, eu fiz psicologia aqui na Unesp de Bauru e agora retornei como professora, então eu me formei em 2000. A senhora não é de Bauru? Não, eu não sou de Bauru, eu sou de São Paulo, vim para estudar aqui em Bauru, na Unesp, no curso de psicologia. E assim que eu me formei, eu voltei para São Paulo e na época na USP existia um curso de especialização em psicologia e educação e eu fiz esse curso de especialização que durou 1 ano. Desde os primeiros anos da graduação eu já me interessava por essa relação entre psicologia e educação e aqui em Bauru no 3º ano eu já comecei a fazer estágios na área, em escolas públicas e particulares aqui da cidade. E daí depois quando eu voltei para São Paulo, primeiramente eu fiz esse curso de especialização e na sequência eu ingressei no mestrado lá no Instituto de Psicologia. Só para a gente situar, né? As pessoas vêm da capital para o interior. Você já tinha experiência no interior ou se apaixonou por Bauru, pelo interior? Eu não tinha experiência, eu morava em São Paulo, paulistana, mas eu tinha muita vontade de sair da casa dos meus pais e vir para o interior. Então eu vim para Bauru, me apaixonei e sempre, depois que eu voltei para São Paulo, quando eu terminei a graduação, eu sempre tinha vontade de voltar para o interior. Daí depois de 10 anos na capital, eu voltei para o interior. Mas como eu estava falando, né? Ingressou no mestrado. Ingressei no mestrado. Daí em 2000 eu voltei para São Paulo. Primeiro fiz esse curso de especialização na USP, que era um curso que trabalhava com essas questões e relações entre psicologia e educação. Já tinha trabalhado na área aqui em Bauru, nos estágios curriculares, estágios extracurriculares, e comecei a trabalhar lá em São Paulo em algumas escolas municipais. Depois desse curso de especialização, na sequência, eu ingressei no mestrado lá no Instituto de Psicologia na USP, no programa de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. E fiz meu mestrado lá na área, na psicologia escolar. Desde a graduação, aqui na Unesp, eu comecei a estudar psicologia histórico-cultural, que é uma das teorias da psicologia, né? Uma das grandes teorias da psicologia. E no mestrado, o meu interesse era entender que sentido que os professores atribuem à sua prática pedagógica, à sua atividade pedagógica. Eu já tinha trabalhado em algumas escolas da Rede Municipal de São Paulo como psicóloga escolar e eu tinha uma percepção de que os professores trabalham muito nas escolas, mas não necessariamente esse trabalho ele é conduzido por uma proposta ou um projeto pedagógico. Quer dizer, eles trabalham assim por trabalhar mesmo, mas não tem um cronograma, ou seja, uma eficácia nesse trabalho deles, não, isso? Cronograma eles têm, até tem, né? Mas não tinha, o que eu percebia era uma condução da escola, né? Um projeto de escola que conduzia o trabalho de todos. Então você vai para uma escola pública, você vê os professores trabalhando muito, professores comprometidos, preocupados com a educação das crianças, mas eu uso uma metáfora que não é minha, é de outro autor, que é: todos os professores estão como se fosse num porão de um navio, remando muito, mas está escuro, eles não estão vendo para onde está remando, né? Então um rema para frente, outro rema para trás, outro rema para o lado. No final do dia estão exaustos, mas o barco não saiu do lugar. Então, essas experiências como psicóloga escolar, desde a graduação, né, me levaram a pesquisar que sentido que os professores atribuem à sua prática pedagógica e como esse sentido é mediado pela organização de um projeto político-pedagógico. Então, esse foi o meu tema do mestrado lá na USP, no Instituto de Psicologia. E o doutorado continuou? Isso. Eu terminei o mestrado em 2005,
queria trabalhar um pouco, comecei a dar aula numa instituição privada em São Paulo e depois ingressei no doutorado em 2007 com o mesmo tema, que é a questão do sentido pessoal, mas daí no doutorado focando as crianças. Quais são os sentidos que as crianças atribuem à atividade de estudo, à escola, ou seja, né, o título do meu doutorado é Por que aprender isso, professora? É o primeiro título. A questão que me inquietava e me inquieta ainda é que as crianças elas têm interesses em aprender, mas não necessariamente o interesse está vinculado às questões escolares. Então, eu queria investigar quais são os sentidos que as crianças atribuem à atividade de estudo na escola, né? Então, foi isso que eu pesquisei no doutorado. E qual conclusão a senhora chegou? São muitas conclusões, né? Acho que é uma pesquisa... A principal, ou a que te mais abriu os horizontes para falar, puxa vida, não esperava encontrar esse resultado. Uma coisa que aparece, né, na fala das crianças é que elas falam muito da escola atrelada ao mercado de trabalho, então eu estudo para ter um futuro bom, para ter um emprego na vida, mas as atividades que acontecem na escola não estão diretamente ligadas a isso, né? Então a criança, ela tem muitas atividades na escola que são repetitivas, que são atividades de memorização, um motivo externo à atividade, né, preparar para o mercado de trabalho, né? Eu pesquisei crianças de 4ª série na época, que são crianças de 10 anos, o mercado ainda distante da vida delas, então é como se existisse esse ato entre o motivo que aparece e as ações que elas realizam na escola, né? Se torna um pouco mecânico também isso, né? Não o fato só de aprender, mas tem uma consequência. Isso, não só mecânico, como não faz nenhum sentido para a criança, né? Ter um futuro bom, um trabalho, está muito distante da vida diária dela. É aquela velha pergunta, né, que para quem está nos vendo, né? Por que eu vou aprender matemática se eu quero ser jornalista? Né? Ou por que eu aprender português e história se eu quero ser engenheiro? Né? Exatamente. As crianças, por isso esse é o nome da minha tese, professora, por que aprender isso? Que é uma pergunta que as crianças se fazem, não só as crianças, mas depois a gente vai vendo no decorrer da escolarização, inclusive no ensino superior. E a escola, né, eu sempre digo, a gente tem uma escola ainda do século XIX para crianças do século XXI. Então, a gente repara que as crianças têm muitos interesses, muitas questões, perguntas sobre o mundo, mas que a escola não dá conta de responder. Eu lembro de uma das primeiras escolas que eu trabalhei como psicóloga escolar, foi em 2001, e as Torres Gêmeas tinham acabado de cair, toda aquela situação que a gente viveu em 2001. E tinha uma criança que me marcou muito, que era um menino que ele gritava na sala de aula. No meio da sala de aula, ele dava uns gritos, né? E a professora, muito preocupada, me chamou para trabalhar com essa criança e quando eu conversei com o menino, ele dizia assim, né, uma criança de 5ª série, 11 anos, sabe o que acontece, Flávia? Já desde que eu entrei na escola, a gente está aprendendo que foi o Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. O mundo está caindo, pode acontecer a Terceira Guerra Mundial, eu não sei quem são os talibãs, onde é o Afeganistão, mas é como se a vida estivesse fora da escola, né? Então, essas situações, desde que eu entrei na escola para trabalhar, né? Eu comecei a fazer estágio na escola em 98, ainda no 3º ano de graduação. Eu fui percebendo que essas situações, elas são muito corriqueiras, né? A vida, ela é muito rica, e a escola não dá conta dessa riqueza da vida, né? E é isso que nós vamos perguntar, mas no próximo bloco, porque chegamos ao final deste primeiro bloco, nós vamos para um breve intervalo e vamos continuar explorando esses conhecimentos e essas experiências da professora Flávia Asbar. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo e volta já já. Ciência Sem Limites está de volta. É um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores no âmbito da universidade. No programa de hoje, nós recebemos a visita da professora e pesquisadora Flávia Asbar, Departamento de Psicologia, Faculdade de Ciências do campus de Bauru. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela aparece aí, na sua tela. É flavia.asbar@fc.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais, www.fc.unesp.br. Clique em Departamentos, Corpo Docente. E se você também quiser assistir a esse programa, www.tv.unesp.br. Clique em Programação, Ciência Sem Limites. Conforme nós estamos conversando aqui com a professora, ela deu um exemplo que as crianças estão preocupadas, né? Muitas vezes em não saber o que acontece no mundo externo em relação ao que está sendo passado em sala de aula. No seu ponto de vista, a senhora acredita que as crianças não acompanham a evolução ou o nível de informação que são passadas, as informações que são passadas às crianças?
Na verdade, eu acho que existe um hiato, né, uma ruptura entre o conhecimento do mundo e da vida e o conhecimento que é disseminado na escola. Há um conceito, né, a gente chama de aprendizagem encapsulada, né? É como se a vida escolar ela estivesse à parte ou encapsulada em relação ao mundo. Então, a criança aprende coisas na escola que não se referem ao mundo que ela vive. Por exemplo? Tem um exemplo interessante, né? Vamos supor uma criança aprendendo a lei do empuxo da Arquimedes, né? Ela está lá aprendendo na escola, fazendo as experiências e tudo mais. Vai na prova, acerta e tal. Se você pega essa mesma criança e leva essa criança para o lago, na cidade dela, e pergunta por que a madeira boia e o chumbo não boia, ela utiliza explicações do senso comum e não as explicações científicas que ela usou teóricas, na escola. né? Ou seja, na escola ela aprendeu para responder na prova, mas ela não aprendeu a articular os conceitos escolares com os conceitos da vida, né? Eu acho que esse é um principal aspecto que eu quero ressaltar nessa minha pesquisa, é que, de forma geral, os professores falam que as crianças não têm interesse, né? As crianças estão desinteressadas. O assunto ele é relevante. Eu vou até conversar com a senhora para a gente continuar a conversa sobre essa sua pesquisa. Perfeito. Porque nós temos um assunto extremamente importante agora, que fala do encontro a cada 2 anos da Associação Brasileira de Psicologia. Mas nós vamos voltar no seu tema de pesquisa, por que aprender isso? Eu queria que a senhora contasse para a gente, a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional se reúne a cada 2 anos, em nível nacional e em encontros. E Bauru, a Faculdade de Ciências, a Unesp, né, em conjunto com outras instituições, vai sediar esse evento agora em setembro. Isso. Como é que vai acontecer? A Unesp vai sediar o 2º encontro paulista da ABRAPE, que é a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, que é uma associação que existe desde 1990 e, como você disse, a cada 2 anos nós temos os eventos nacionais. Já faz alguns anos que a gente tem feito eventos regionais e, no caso do estado de São Paulo, esse será o 2º encontro. O primeiro aconteceu em 2012 no Mackenzie, em São Paulo, e esse ano vai acontecer aqui em Bauru, que é um encontro paulista. Ou seja, a proposta é reunir pesquisadores, profissionais da psicologia escolar, da psicologia da educação, para discutir temas da educação, discutir temas da psicologia escolar. O tema do evento é políticas públicas em educação, né? A gente entende que esse é um tema que tem sido pouco debatido pela psicologia escolar. Por que a senhora acredita que está sendo pouco debatido? Historicamente, a psicologia escolar ela se focou no atendimento às crianças, compreendendo que os problemas de aprendizagem eram problemas individuais. E daí há um movimento na psicologia escolar desde os anos 80 de fazer uma análise crítica da escola, como que as situações de aprendizagem, de ensino são produzidas na escola, para buscar compreender os problemas escolares não só numa perspectiva individual, mas a partir de como que esses problemas são produzidos dentro do sistema educacional. Então, na psicologia escolar, a gente tem entendido que compreender as políticas públicas em educação é um tema muito relevante. Então, por isso a gente escolheu esse tema. O primeiro encontro teve como tema a história da psicologia escolar no estado de São Paulo e esse 2º encontro tem como tema as políticas públicas em educação. O fato dessas políticas públicas em educação não terem sido debatidas, aprimoradas, exploradas, ocasionou algum atraso em nível de aprendizagem ou em nível de avanço de aprendizagem para as crianças? Não sei se no âmbito da educação, né? Pensando do ponto de vista da atuação do psicólogo escolar, a não compreensão das políticas públicas em educação leva a uma compreensão reducionista dos fenômenos escolares, né? Então, o psicólogo que trabalha na educação e muitas vezes trabalha nos sistemas de educação e ele não compreende como que são produzidas as políticas, não entende da legislação educacional, não entende das contradições das políticas educacionais, ele corre o risco de entender uma criança com dificuldade de aprendizagem de um ponto de vista individualista, sem olhar para essa questão macro, né? Então, a gente tem defendido nos congressos, nas pesquisas, que um conhecimento fundamental para o psicólogo que trabalha em educação é a compreensão das políticas públicas em educação. No seu ponto de vista, a senhora acredita que nos dias atuais algumas instituições ainda vejam esses problemas individualmente? Sim. E não de um modo amplo? Sim, a gente tem visto muitas crianças sendo encaminhadas para a saúde, né? Uma criança que tem problemas de comportamento, por exemplo, né? E a gente percebe nitidamente que ela está inadequada para uma escola que também é inadequada. Essa criança é encaminhada para o serviço de saúde com uma hipótese que ela tem hiperatividade, por exemplo, né? Na verdade, ela está agitada, inconformada com essa escola que não dá conta das questões que ela coloca, mas o problema
problema é visto como individual. E às vezes crianças muito avançadas, que estão muito à frente, não conseguem manter naquela escola. Isso, né? Crianças muito avançadas, ou ao contrário, crianças que têm um pouco mais de dificuldade de aprendizagem, ao invés de se olhar para esse contexto macro de produção dos fenômenos escolares, as escolas ainda têm uma tendência de olhar do ponto de vista individual. A gente tem tido um problema grave de muitas crianças sendo encaminhadas para a saúde com hipóteses de transtornos de aprendizagem, transtornos de comportamento, que na verdade não são transtornos, né? Tem a ver com essa relação que a criança estabelece com a escola. Inclusive, um dos temas a ser debatido no evento é a medicalização da educação. A gente tem, é muito impressionante a grande quantidade de crianças que têm sido diagnosticadas com transtornos de aprendizagem dos mais diversos, né? O TDAH tem sido um dos principais transtornos, né? Transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. E as crianças têm tomado Ritalina, a porcentagem de crianças que tomam Ritalina nas redes públicas de educação é assustador. E às vezes sem necessidade. Sem necessidade, com uma série de efeitos colaterais que o medicamento traz. Perfeito. Vocês, além disso, vão produzir, evidentemente, um documento que será encaminhado à Secretaria de Educação em instâncias superiores, né? A senhora vai responder essa pergunta no próximo bloco. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. Se você quiser contactar a professora Flávia Asbar, o e-mail dela aparece aí, flavia.asbar@fc.unesp.br. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo e retorna a seguir. Um instante só. Ciência Sem Limites está de volta. No programa de hoje, nós estamos conversando com a pesquisadora e professora que está aqui ao nosso lado, Flávia Asbar, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Ela fala sobre a Associação Paulista de Psicologia Escolar e Educacional, que se reúne a cada 2 anos em nível nacional e com encontros também em nível estadual. E o encontro acontece agora em setembro, de 25 a 27 deste mês de setembro, no campus de Bauru. Isso. Professora, quem pode participar, quem deve participar desse encontro? O encontro está aberto a todos os interessados, né? A gente pensa sempre nos profissionais da psicologia e da educação, nos estudantes, nos pesquisadores que trabalham com essa interface. O encontro é uma parceria com várias, não só a Unesp, mas várias faculdades particulares aqui da cidade, a Anhanguera, a Unip, a USC, a IME de São Manuel e a Secretaria de Educação do município. Então, os professores da Rede Municipal de Bauru têm um desconto para participar do encontro, professores profissionais da rede pública, estudantes de psicologia, né, a todos os interessados. Só para quem está em casa, o site está aparecendo, ele é bastante comprido, né? Isso, o link. é. Então nós vamos colocar no GC, está aparecendo aí no vídeo. As pessoas interessadas podem, né, clicar aí adentrar o site e ter mais informações. Isso. Sobre as palestras, mesas redondas, cases, vão ter alguns cases, enfim, queria que a senhora falasse do contexto do evento. Como o tema é políticas públicas, né, no primeiro dia terá uma mesa de abertura, uma conferência de abertura com o professor Vitor Paro, que é um professor da Faculdade de Educação da USP. O tema que ele vai falar é justamente as políticas públicas, é um tema importante, inclusive nesse momento de crise das universidades, né? Ele vai discutir, ele é da educação, ele é pedagogo, então ele vai apresentar um pouco esse panorama das políticas públicas desde o ensino básico até o ensino superior e depois a gente vai desmembrar esses temas nos aspectos mais específicos. Então o evento ele começa numa quinta-feira com essa mesa de abertura e depois na sexta-feira, dia 26, a gente tem várias mesas sobre temas pertinentes da psicologia escolar. Então a gente tem uma mesa sobre o trabalho docente no contexto de reestruturação produtiva, né? A questão do adoecimento do professor, uma mesa sobre a medicalização na educação, que é um problema que a gente tem enfrentado, uma outra mesa sobre a questão da inclusão e atuação do psicólogo na educação, mais uma mesa sobre a questão da violência na escola e a violação dos direitos humanos, e à noite, né, na sexta-feira, a gente tem uma mesa que são propostas práticas de atuação do psicólogo nas políticas públicas de educação. Então, a gente vai ver 2 profissionais da psicologia da educação,
mostrando um pouco como que atuam nas políticas públicas de educação como psicólogos, né? Inclusive, uma das pessoas que virá falar é a professora Marilene Proença, do Instituto de Psicologia na USP, e ela tem feito um trabalho de acompanhamento dos projetos de lei que levam em conta a inserção do psicólogo na educação. Agora, seria impossível a gente dizer que existe psicólogo contra a política pública na educação, né? Ou ainda tem algumas resistências? Não, depende da política pública, né? Tem políticas públicas que elas vão no sentido contrário à aprendizagem dos alunos, né? Então, a gente tem acompanhado alguns projetos de lei. Por exemplo, há projetos de lei que incentivam o diagnóstico da dislexia e do TDAH, embora sejam diagnósticos controversos. Daí, sim, a gente faz uma oposição a esses projetos. E há projetos de lei, por exemplo, agora na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, há um projeto de lei que regulamenta o diagnóstico, institui um protocolo para o diagnóstico do TDAH. É um projeto bastante avançado. Então, a gente, pela BRAPE, né, por essa associação, tem feito todo um movimento de elogio a esse projeto de lei, né? Então, a gente tem acompanhado os projetos de lei que vão no sentido de favorecer a aprendizagem, o desenvolvimento humano, e os projetos de lei que são contrários, que têm uma perspectiva conservadora. Só né? para quem está nos vendo, é duro a gente imaginar que tem gente que elabora projeto de lei que vá contra o avanço da aprendizagem, né? São compreensões diferentes do processo. São visões, pontos de vista Exatamente, diferentes. Né? Mas como eu disse no final do bloco anterior, vocês vão produzir um documento que será encaminhado a quem ou a que instâncias vai resultar no final deste congresso. Vocês vão produzir um documento oficial, evidentemente. A gente tem a reunião da BRAPE no evento, e daí que a gente vai tirar as principais propostas, né, que podem ser encaminhadas às secretarias da educação no âmbito municipal, no âmbito estadual, e no final do evento também vai ter a produção de um anais com todos os resumos, né? O encontro prevê também a apresentação de trabalhos, de comunicações orais das pessoas que querem inscrever. Então, até 4 de setembro está aberta a inscrição de trabalhos, as pessoas podem inscrever seus trabalhos, né, frutos de pesquisa ou relatos de experiências, e todos os resumos desses trabalhos vão compor também os anais do evento. E depois será encaminhado esse documento oficial a quais entidades? Por exemplo, Secretaria Estadual da Educação, Municipal, enfim? Na reunião da BRAPE a gente vai decidir quais são as prioridades e quais são as ações que a gente precisa ter como Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Estamos chegando quase ao final. Gostaria que a senhora destacasse pontos extremamente relevantes para a gente finalizar o programa que a senhora vê na sua programação desse evento e que interesse a população do modo geral. Eu fico muito feliz com a organização desse evento, porque a gente está conseguindo congregar psicólogos e educadores de Bauru e região na organização de um evento paulista, ou seja, um evento do estado de São Paulo. Eu acho que a gente no estado de São Paulo tem muitos desafios a enfrentar em termos de políticas públicas na educação, tanto na educação básica como no ensino superior. Eu entendo que o evento vai ser uma oportunidade para a gente colocar em debate essas políticas públicas e pensar propostas efetivas para que a aprendizagem ela possa se desenvolver, que as crianças possam ter acesso ao conhecimento. Para quem perdeu o prazo de inscrição, ou seja, pode participar como ouvinte, como espectador? Pode participar como ouvinte, pode fazer inscrição durante o evento também. Para cada evento ele pode ir lá e se inscrever? Ele pode ir lá, assistir como ouvinte qualquer uma das atividades, mas se ele quiser fazer inscrição para ter certificado, ele pode fazer inscrição durante o evento. Para quem está nos vendo, não só profissionais, estudantes da área de psicologia, quem atua na área da educação, pedagogia, enfim. Isso, psicólogos, assistentes sociais, outros profissionais da educação e da saúde são muito bem-vindos ao encontro. Perfeitamente, professora. Outro destaque que a senhora queira relatar neste finalzinho, fique à vontade. Eu só gostaria de agradecer a participação nesse espaço, acho que é um espaço importante para a gente divulgar o conhecimento, divulgar a ciência. O encontro que a gente está organizando, ele também vai nesse sentido, espaço de divulgação. Muito obrigado pela sua presença e, como eu disse no início, a senhora vai continuar aqui, porque agora, no próximo programa Ciência Sem Limites, nós vamos explorar por que aprender isso. Obrigada. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. No próximo programa, nós continuamos com a professora Flávia Asbar, agora falando especificamente da pesquisa dela. Ciência Sem Limites, um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores. Até a semana que vem.